O arquiteto Adriano Mascarenhas abriu hoje as portas do seu escritório para mostrar o dia a dia de trabalho aqui e também um projeto residencial para a gente, né? Adriano, eu queria que você começasse falando um pouco sobre o funcionamento do escritório, né? Como é o primeiro contato do cliente com o cliente, como é que vocês apresentam aqui os trabalhos até a aprovação do projeto? Stephanie, o escritório de arquitetura, ele trabalha em etapas e aqui no nosso escritório a gente tem por prática, a partir do momento que o cliente chega, a gente tem uma reunião para um briefing do cliente por parte, para ele falar, na verdade, sobre as necessidades que ele traz, sobre o seu gosto, sobre suas preferências. E a partir dessa reunião, a gente faz também uma exposição de trabalhos que o escritório já realizou, para saber, assim, para facilitar o entendimento dele junto com nós sobre essas preferências, sobre essas necessidades. Então, existe aqui uma mesa de reuniões com projeção, com uma tela de LCD grande, onde a gente faz essa apresentação de trabalhos já realizados. A partir desse momento, a gente extrai do cliente, então, uma série de informações que vai para uma pauta da reunião, e essa pauta se transforma num estudo preliminar, que é o primeiro lançamento da ideia no papel. A gente faz uma segunda reunião, convoca ele para apresentar essa ideia, e a partir do momento que ele aprovar essa ideia, a gente entra no projeto em si. Nesse momento já existe também uma conversa em paralelo sobre as preferências acerca dos materiais que surgirão numa obra. A especificação de materiais, que é um item importantíssimo do projeto, ela entra agora já com a exposição mais específica de cada um desses materiais na mesa, junto ao cliente, ele pegando, tendo contato com isso, auxiliado por essas imagens que a gente já dispõe aqui no escritório. E para o cliente, que normalmente é um leigo, esse contato é de suma importância, ele sentir o material, a textura. Afinal de contas, um material polido e um material fosco, ele é muito diferente, mas numa foto você não consegue demonstrar a diferença entre uma coisa e outra. Então, a gente faz também essa rodada de conhecimento e de sensibilização do cliente em relação aos materiais. Por final, existe contato com o construtor dessa obra, que provavelmente gera uma obra civil, e o escritório dá todo o suporte ao cliente através do gerenciamento do seu projeto. É bom não confundir com o gerenciamento da obra, isso nós não fazemos, e esse acompanhamento da obra vai garantir que o projeto seja executado com a qualidade que nós costumamos trabalhar aqui. E como é que é a divisão dos trabalhos, né, com a equipe interna do escritório? Bom, o nosso escritório ele tem como característica um amplo leque de programa de necessidade de arquitetura. O que é que isso significa? Que a gente trabalha na área residencial, né, através do interior residencial, bem como a construção de casas. A gente trabalha para o mercado imobiliário, através da elaboração de projetos de edifícios. A gente trabalha também na área comercial. Hoje o escritório tem, por exemplo, projeto de uma importante escola infantil da cidade. A gente tem o projeto de uma casa de eventos importante para a cidade também. A gente tem lojas de shopping, a gente tem a parte de edifícios comerciais, né? Então, através da segmentação desses setores de projetos de arquitetura, a gente tem aqui dentro do escritório o responsável por cada um desse setor. Sob o controle, o comando desse profissional, existe uma equipe formada de arquitetos, estagiários, que dão suporte, que são criados esses núcleos, né, de trabalho. Então, cada arquiteto fica responsável por um setor e por determinados trabalhos. Isso facilita a nossa organização aqui, facilita também a identificação do cliente com aquele profissional que vai dar o respaldo à obra, vai dar o respaldo a alguma necessidade que ele tenha, e eu vejo que essa é a melhor forma, por enquanto está dando certo. Nesse projeto específico que a gente vai mostrar hoje, que é um projeto residencial, qual foi o primeiro contato com o cliente? Como é que eles chegaram até o trabalho de vocês?
Bom, esse projeto especificamente, na verdade, nenhum projeto tem uma fórmula de como é que o cliente chega. Ele pode chegar através do conhecimento de uma obra sua já executada, ele pode chegar pela indicação de uma pessoa, ou ele pode ter simplesmente acesso a algum tipo de publicação que o escritório já fez. Nesse caso, era um casal de amigos que iria se casar e gostaria de montar a sua primeira residência. No caso, é um casal de jovens médicos bem-sucedidos aqui na cidade e que estaria começando a vida deles, através da obra dessa residência. Então, eu, no caso, opinei, na verdade, com eles desde a escolha da localização do imóvel, dei o aval à aquisição do imóvel. Eles ficaram em dúvida entre a Graça e o Horto, Isso realmente para mim era uma coisa um pouco mais pessoal, e ele acabou optando pelo Horto. E depois, analisando a planta do imóvel, as condições que o imóvel tinha para receber o casal, todas as necessidades que ele tinha, e dessa forma eu pude dar esse suporte inicial. Então, ele, como amigo, ele já conhecia meu trabalho, ele já tinha visto algumas coisas executadas e gostava, se identificava com a linguagem do escritório, e a gente pôde fazer o trabalho para eles de toda aquela maneira que eu já narrei aqui. Nessa obra especificamente, vocês pegaram um apartamento antigo e tiveram muitas intervenções, Fazer principalmente na questão de revestimentos. O que é que foi modificado no apartamento, na questão de revestimentos e também na planta? Nessa obra especificamente, o apartamento era um prédio existente, ele não era um prédio que estava na planta ainda, como se costuma falar. E a gente teve, na verdade, o trabalho de refazer, como você falou, todos os revestimentos, porque a planta do apartamento, nesse caso, é um apartamento 1 por andar, de uma unidade por andar. Então, era um apartamento que tinha uma planta de qualidade muito boa. Não foi necessário mexer tanto nas paredes, na alteração da conformação espacial do apartamento. Então, a gente pôde fazer um trabalho mais da área dos revestimentos de materiais. Foram colocados novos pisos em toda a casa, os pisos frios nas áreas sociais e de serviço, e a madeira, que é um piso quente, mais aconchegante nos quartos. A cozinha recebeu um tratamento novo também de revestimento, as suas bancadas foram trocadas por um material chamado Marmoglés, que é um material branco, de alta pureza, resistente, não é permeável como o mármore branco. Os banheiros todos, o lavabo foi modificado, ganhou uma grande bancada em mármore, como se fosse esculpida no próprio mármore. Os banheiros das suítes também, preferencialmente optamos por fazer uma coisa mais neutra, a partir do entendimento de que, com o jogo de cores, de toalhas, tapetes e todos os objetos que permeiam o banheiro, você traria a animação, as cores para esse espaço. Então, o trabalho consistiu muito nisso, e posteriormente teve a parte de marcenaria e decoração de objetos em si. Falando um pouquinho de cada área específica do apartamento, vamos começar falando da cozinha. Como é que você adequou o espaço da cozinha às necessidades e à funcionalidade, que o cliente exige? A cozinha, nesse caso, nesse projeto, atendeu, na verdade, a demanda particular deles foi de que tivesse um local para almoço da semana dentro desse espaço da cozinha. No mais, a cozinha respondeu aos parâmetros convencionais da função de uma cozinha, a impermeabilização das áreas por conta da molhação, e é uma estética compatível também com o que estava sendo proposto no resto do apartamento. Então, a cozinha deles é uma cozinha clara, uma cozinha que é bem ventilada e que possui no centro justamente essa mesa para a atividade semanal deles de refeição.
Nas áreas sociais do apartamento, né, ela está toda integrada, a sala de jantar com a sala de estar e também o espaço gourmet. Como é que foi trabalhado esse espaço para atender às necessidades do cliente? Houve alguma solicitação especial? Na verdade, a opção nossa, em comum acordo, foi a de que o apartamento pudesse apresentar generosidade compatível com a sua área. É um apartamento de 210 metros quadrados e a gente não queria compartimentar em pequenos espaços. Então, em comum acordo, chegamos à conclusão de que abrir e integrar essas áreas, como você falou, era a melhor opção. Por exemplo, na varanda existe a varanda gourmet, que é uma demanda nascida recentemente, onde as famílias estão recebendo mais os amigos, as pessoas em casa, e a gente pôde colocar à disposição deles uma varanda que não existia, né, os equipamentos que não existiam, como adega, chapas vitrocerâmicas, nesse espaço e assim atender a essa demanda contemporânea das famílias, né, não foi só desse casal. E as salas, elas estão integradas, mas ao mesmo tempo você sente a delimitação de cada espaço, a sala de jantar e a sala de estar. Como é que foi feita a produção desse espaço, a escolha dos móveis e objetos? Bom, eu como arquiteto e aqui no escritório acho que cada escritório acaba tendo uma linguagem própria. A gente acredita muito na leitura contemporânea do espaço. É claro que se a família traz uma bagagem, a gente respeita essa história. No caso, a família estava sendo formada, então o olhar contemporâneo sobressaiu, né? Consequentemente, a produção, os móveis escolhidos é de uma linguagem atual, de uma linguagem contemporânea, que é toda ela, na verdade, vinda da Itália, né? É a tradição de Milão aí influenciando a gente, está presente nesse espaço, né? Como você estava falando da sala, existe nesse apartamento somente uma divisão espacial entre a sala íntima e as salas sociais, que é de jantar, de estar. A sala íntima tem uma função importante dentro da família, porque com a chegada dos filhos você consegue distribuir melhor o uso entre pais, filhos e todos os membros, né? Foi isso que aconteceu no apartamento. E o quarto de casal? O quarto de casal é um cantinho sempre especial, né? Afinal, como eu costumo brincar, quem paga a conta tem direito a alguma regalia. E nesse caso, a voz da proprietária falou mais alto e ela realmente pediu um quarto bastante aconchegante, que pudesse ter a presença de panos, de materiais, de cortinas mais pesadas, né, de uma coisa que trouxesse o acolhimento, né, para o final do dia de trabalho cansativo, de médicos, enfim, que trabalha com a vida sempre na ponta do bisturi, literalmente. Então, o quarto ficou com essa imagem bastante peculiar e eu acho que você agrega com os objetos do casal também a personalidade a esse canto que é tão pessoal, né? Adriano, muito obrigada. O Curto Circuito agradece sua presença mais uma vez aqui no nosso programa. Espero que você volte também apresentando outros projetos para a gente, não só residenciais, mas também comerciais. Eu que agradeço a oportunidade e estarei sempre disponível aqui para estar demonstrando um pouco desse lado da nossa profissão. Muito obrigado. Bom, não deixem de acessar o nosso site www.decoraçãosalvador.com.br.